Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma leitura para a nossa meditação hoje. Está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 a seguir. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestidos a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Nós temos aqui uma orientação do apóstolo São Paulo, quando ele escreve aos Efésios, que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Olha bem, eu poderia mudar essa palavra e dizer assim, olha, nós precisamos nos revestir, saber manusear e fazer uso de todas as armas que nos são oferecidas por Deus para vencermos a nossa batalha espiritual. 3 pontos eu acho importante observar nessa passagem. Primeiro, uma ordem. O imperativo que nós devemos nos fortalecer, o imperativo que nós devemos nos revestir. Eu quero dizer que as pessoas, às vezes, elas são muito falhas em atitudes, em tomar atitudes, em tomar ação, em fazer as coisas. Às vezes nós esperamos que Deus vai cuidar de nós e nós ficamos inertes, não assumimos a nossa responsabilidade naquilo em que nós devemos fazer. Eu quero te falar que aqui há 2 imperativos. Fortalecei-vos e revestir-vos. Eu quero te falar que não é Deus que vai nos fortalecer, mas a Bíblia diz que Ele dá os elementos para a nossa fortaleza. Nós precisamos tomar atitude, nós precisamos nos fortalecer. Eu acho interessante ver a atitude de uma mulher que procurou Jesus. Ela tinha um fluxo de sangue há alguns anos, e aquela mulher, ela teve atitude. Se você ler a passagem, você vai ver que Jesus estava cercado de uma multidão. Um chefe da sinagoga chamado Jairo estava tentando levá-lo à sua casa para que orasse pela sua filha. E uma mulher que tinha 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, ela teve atitude. A atitude daquela mulher fez um milagre na vida dela. A atitude daquela mulher levou ela a ser elogiada por Cristo. E quando ela entendeu que Jesus tinha solução para o problema dela, quando ela conseguiu crer que Jesus tinha um milagre para ela, o que ela fez? Ela entrou entre a multidão e ela simplesmente pensou no seu coração, ela disse a si mesma, falando assim, olha, se eu tão simplesmente tocar na veste dele, eu não preciso mais do que isso. Eu não preciso ter condição de falar com ele, eu não preciso ter condição de abraçá-lo, eu não preciso ter condição de pegar na mão dele, ele não precisa impor a mão sobre mim, ele não precisa falar que eu estou curado, não, basta eu tocar na roupa dele, eu vou ser curada. Aquela mulher, ela não deveria estar no meio da multidão, porque pela lei mosaica, uma mulher que tinha um fluxo de sangue era como um leproso, ela tinha que ficar separada. Mas o que ela fez? Ela teve atitude. E o que define muito a atitude daquela mulher é porque Jesus falou isso. Quando ela tocou em Jesus, ele disse assim aos seus discípulos, alguém me tocou. Olha bem,
Os discípulos fazem uma coisa lógica. Qualquer pessoa que estiver no meio da multidão, uma pessoa aclamada como era Jesus, ele vai ser tocado por muita gente. Mas ele percebeu que o toque daquela mulher foi diferente. E os discípulos chegaram a responder: Senhor, mas a multidão te aperta, a multidão te oprime, estão em volta de ti. O Senhor diz: alguém me tocou. E Jesus fala assim: olha, alguém me tocou diferente. Você sabe o que é esse toque, irmão? Toque de atitude. Toque de quem quer alcançar alguma coisa de Deus. Toque de quem não está fazendo só parte da multidão, mas de alguém que é especial na multidão. Alguém que faz a diferença. Alguém que sabe o que quer. Nós precisamos tomar atitude na nossa vida. A Bíblia fala assim, olha, fortalecei-vos no Senhor. Esse fortalecimento do Senhor é uma atitude minha, uma atitude sua. Você precisa tomar mais tempo, se dedicar a Deus. Você precisa buscar mais a Deus. Ainda mais nesse período, irmão. Nesse período não dá para esperar com tantos decretos, com tantas proibições. Parece que as igrejas estão com a carga maior, porque geralmente a proibição, a primeira palavra que eles dizem é igrejas. Com coisa que a igreja é responsável pelo que está acontecendo nesse mundo, mas tudo bem. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é basicamente contra o governo. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Isso é revelado aqui. A nossa luta, ela é travada contra o diabo, e o diabo vai aproveitar de todas as situações para calar a igreja. O diabo vai aproveitar de todas as situações para fazer a igreja parar. Mas a igreja não é o templo, a igreja não é a casa, a igreja sou eu, a igreja é você. E nós não podemos parar. Você precisa fazer um altar na tua casa, ninguém pode impedir, nem decreto nenhum pode dizer que você não possa cultuar Deus na tua casa. Decreto nenhum feito nesse mundo vai dizer que você não possa ter um altar de oração na tua casa com a tua família. A nossa luta não é contra o homem, a nossa luta não são contra pessoas, a nossa luta é contra o diabo que tem arquitetado os seus planos e os seus projetos. Às vezes nós vemos algum demônio manifestar na igreja, nós achamos que são muito fortes. Não. Os demônios que lideram, os que são realmente os mentores de todo o processo, eles não estão manifestando por aí. Eles estão agindo atrás do governo. Eles estão agindo atrás de uma emissora de televisão. Eles estão agindo atrás de empresas e companhias grandes, multinacionais, que têm disseminado a tragédia e a perdição no mundo. Vocês estão achando que por trás de tanta influência negativa, tanto incentivo ao pecado, Satanás não está por trás disso? Você está pensando que aquele desenho animado que influencia negativamente os teus filhos dentro da tua casa, você está achando que Satanás não ajudou a compor aquilo, que Satanás não está coordenando a produção daquilo? Se alguém entende psicologia humana, é o diabo. Ele sabe como entrar na mente das pessoas. Ele sabe como moldar o caráter de uma criança que está crescendo. Ele sabe como mexer nas emoções de uma pessoa adulta. Ele sabe onde mexer e levar uma pessoa ao desespero, à depressão, à ruína, à pobreza. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra as potestades, é contra os demônios. Mas como que eu vou me revestir? Eu preciso procurar me revestir, eu preciso ter atitude, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso estar cingido com a verdade, eu preciso estar com aquela couraça, com aquele capacete, aquela roupa que me protege dos dardos e das flechas, aquela que me dá uma segurança. É a justiça. Às vezes nós somos tão injustos nos nossos julgamentos, às vezes nós fazemos coisas tão erradas e achamos que está tudo bem. Que espécie de crente nós somos? Que espécie de filhos de Deus nós nos tornamos? Nós paramos quando dizem não pode congregar na igreja. Não dá mais. Você precisa ter vida em você mesmo. O apóstolo São Paulo certa vez falou assim que sentia dores de parto até que Cristo fosse formado em cada crente. Eu te pergunto, Cristo está formado em você? Se tiver, você tem vida de oração em casa. Se tiver, você tem leitura bíblica em casa. Se tiver, você está procurando se alimentar mesmo em casa. Olha bem, a nossa luta é contra o diabo. E uma das coisas que são mais falhas na vida da cristandade atual é o conhecimento das Escrituras.
A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. A espada, ela tem uma serventia no armamento romano daquela época que Paulo se baseia no armamento e no traje de um soldado romano. A espada tinha dois efeitos. Ela servia para a defesa e ela servia para o ataque. Pois eu quero te falar que através da palavra de Deus você pode se defender de heresias, de mentiras, de falsos conceitos, se você conhece a Bíblia. Mas a palavra também te dá os elementos para atacar, porque você consegue ir de frente, combater francamente, mesmo ajudando outras pessoas, através do conhecimento da palavra de Deus. Precisamos ter atitude, precisamos nos revestir e precisamos buscar a fortaleza de Deus, o fortalecimento em Deus. Entendendo que a nossa luta é contra o diabo e seus anjos. E sabendo que Deus nos deu toda a armadura que nós precisamos. Pena que os crentes não usam essa armadura. Pena que os crentes não estão procurando revestir disso e aprender verdade, justiça, palavra de Deus, oração. E saber que somos salvos pela graça. Isso nos dá uma proteção extraordinária. Pense nisso. Tenha atitude hoje. Aproxima mais de Deus e vença o teu inimigo real. O teu inimigo real é Satanás, o grande inimigo de Deus. E atrás de Satanás vêm suas legiões de demônios. São os inimigos que Deus tem e é o inimigo que eu tenho e você tem. Que Deus te abençoe nesse dia. Busque proteção em Deus e seja um vencedor. Deus te abençoe em nome de Jesus.